No vídeo da semana passada a gente teve uma experiência fantástica. A primeira volta com esse Fusquinha 68. O Leandro veio aqui, teve a oportunidade de testar o carro, só que ele me corrigiu numa informação errada que eu passei. Em algum momento durante a série de vídeos aí eu comentei que a parte de documentação já estava pronta. Infelizmente eu acabei me confundindo, porque se vocês lembram, nos vídeos especiais a gente mostrou esse Fusquinha parado na frente da minha casa quando ele chegou mais ou menos na metade do ano. Em algum momento ele veio aqui e levou o Fusquinha numa plataforma para fazer uma vistoria por conta da documentação. Eu acredito que foi nessa etapa que eu acabei assumindo que a documentação já estava ficando pronta. Tá? Mas o fato é que o Fusquinha não foi aprovado completamente na vistoria, porque ele não chegou rodando. Tá? E um dos pré-requisitos para que ele recebesse aprovação é que ele chegasse rodando e que todas as luzes estivessem em funcionamento, que provavelmente é o que eles vão avaliar para emitir o laudo. Muito bem, então meio que num caráter emergencial, porque a vistoria é em poucos dias, que já está agendada, o que a gente vai fazer? Duas coisas principais. Em primeiro lugar, ele já trouxe 2 para-choques novinhos. Tá? Então a gente vai fazer a troca dos para-choques, não tem segredo ou desafio nenhum. O desafio pode ser no sentido da gente conseguir soltar todos os parafusos das garras ali sem quebrar nada ou sem espanar nada. E então a gente vai começar fazendo a troca do para-choque traseiro e dianteiro, e na sequência a gente vai fazer uma revisão completa na parte elétrica. Então, mais do que a gente ficar teorizando sobre parte elétrica, olha, você pode fazer assim no teu carro se estiver acontecendo tal coisa. Não olhei a parte elétrica aqui e a gente tem um plano de ataque para resolver isso da forma mais rápida possível. Então, antes de partir para a revisão na elétrica, eu vou fazer a troca dos para-choques. Bom, por enquanto os parafusos estão colaborando, não teve nenhum aí que quis ficar preso no para-choque. O que a gente vai aproveitar além das garras do para-choque são esses suportes e os próprios parafusos que o Leandro não trouxe. Se ele tiver incomodado mais pra frente que os parafusos estão pintados, é só ele trocar, e dá pra trocar com o para-choque no lugar. Porque como vocês observaram, a gente nem tirou as garras do para-choque para fazer a troca. A gente está fazendo uma troca rápida, porque é só o que a gente vai precisar fazer mesmo, tá? Não vai entrar na parte de pintura ou nada nesse sentido. Então simplesmente a gente vai tirar as peças, os suportes antigos, e a gente vai passar para a lâmina nova. Olha, eu percebi que esse parafuso, ele já veio aqui, a gente vai ter que tirar ele antes da gente colocar o para-choque na posição. Bianca, você vai ter que dar uma pausa e me ajudar a segurar aqui, só para a gente fixar os dois de cima aqui, para que eu consiga fazer o alinhamento de baixo. Bom, aqui é mais uma questão de jeito, depois que a gente prendeu aqui os dois de cima, e lembrando que o para-choque antigo, provavelmente ele já deu algumas encostadas em alguns lugares, e essas encostadas podem ter entortado as garras. Então não vai ser, provavelmente na primeira tentativa, que ele vai encaixar perfeitamente. A gente começou prendendo por aqui, depois os dois parafusos de baixo, vamos fazer a mesma coisa do lado de lá. Se tiver alguma coisa difícil de encaixar, o que a gente perceba que está forçando, ou você no caso, você não pode pensar duas vezes e afrouxe o suporte, a garra da carroceria do carro, porque aí você tem uma movimentação aí que vai te dar uma mobilidade para você poder fazer a instalação. A gente nunca imagina o resultado, como que vai ficar, porque logo no começo da série eu tinha falado que eu tinha adorado
a estética combinando do para-choque antigo e pintado pelo ex-dono com o restante da carroceria. Mas tanto eu quanto a Bianca, a gente ficou surpresos aí com o contraste bacana que ficou entre a lâmina novinha e o resto da carroceria com a pintura queimada. Então agora a gente vai apertar, nenhum parafuso por enquanto está apertado totalmente, nem esse de cima, nem as duas porcas de baixo e o mesmo para cá. Então depois que tiver todas as porcas no lugar, a gente vai apertando gradualmente para ver se o para-choque vai no lugar sozinho. O resultado ficou maravilhoso, pelo menos na minha opinião e na opinião da Bianca. Até a Kátia ficou impressionada porque ela estava passando aqui agora e viu o Fusquinha revitalizado com o novo para-choque. Esse para-choque é a mesma marca que a gente usou no carro do Gabano, Cerejão, é Belfex. Particularmente é uma marca que eu gosto bastante, acho que é a de melhor qualidade hoje em dia e recomendo praticamente sem restrição nenhuma, tá? Porque se hoje eu precisar trocar de algum carro meu, certamente que eu vou procurar da Belfex, porque a gente percebe que além da chapa ser mais grossa, o cromo é extraordinário. Ele não parece que está cromado, ele é cromado de verdade, dá a impressão daqueles cromados antigos. Então certamente se você pensa em trocar um para-choque, eu acho que a diferença de preço, se existir pela qualidade, é mais do que justificada. Então agora a gente vai pro da frente, Bianca. Bom, os para-choques já estão no lugar, então chega o momento da gente revisar a parte elétrica. Ah, Tonela, a parte elétrica é muito complicada. De uma forma geral, a eletricidade ela jamais vai subornar as leis da física, jamais ela vai te trair. O que vai acontecer é que muitas vezes você não vai estar apegado, não vai levar em consideração os princípios da eletricidade. Eu não tenho como num vídeo, ou 5 ou em 10 vídeos, passar a minha experiência pessoal em relação nem à mecânica, nem à parte eletroeletrônica. Mas eu consigo, e eu vou tentar nesse vídeo em particular, talvez passar parte da minha estratégia de raciocínio no momento que eu vou abordar uma questão elétrica ou uma questão eletrônica. Então, para a gente voltar no tempo um pouquinho, nos anos 80, estudar eletrônica era a vanguarda. Quem estudasse eletrônica ou quem soubesse eletrônica estava vamos dizer assim, no auge ali. Tá? Aí na metade da década de 80 eu fiz um curso técnico de eletrônica numa escola muito boa, Fundação Bradesco. Tá? Me formei e com 15, 16 anos já comecei a trabalhar como estagiário de eletrônica. A eletrônica, para quem não é familiarizado, era muito o abismo que separa a eletrônica de 1990 para a eletrônica de 2016, para a mecânica de 1970 para a mecânica de 2016, o abismo da eletrônica é muito maior. A eletrônica evoluiu muito, muito, muito mais do que os carros. Então eu acabei de me formar e eu comecei a trabalhar com alguns equipamentos. Isso é só uma pequena história. Alguns equipamentos que usavam um processador. Não existia o Pentium, não existia o i5, não existia o i7, Celeron, nada disso que vocês, ainda que não estejam, não conheçam eletrônica, vocês sabem que um computador tem um processador desses. Mas na minha época, no momento que eu estava estudando, o auge era o 8085, um processador de 8 bits. Então, muito limitado para os padrões de hoje. Hoje praticamente você não vai encontrar nada, praticamente não, você não vai encontrar nada novo que use o componente, talvez nem o componente em si seja fácil de ser comprado. E no momento que eu comecei a trabalhar,
eu já comecei a trabalhar com algo que já era mais moderno ainda, que era o Z80, um processador chamado Z80. Então, no momento que eu comecei a trabalhar com esse processador, no começo você tem muita dificuldade porque você não tem experiência, mas a gente conhecia a eletrônica intimamente. O circuito integrado dos 80 tem 40 pinos e eu conhecia pino por pino ali. Então com o osciloscópio eu fui pegando prática, eu não precisava do esquema elétrico para medir os sinais vitais dele, tá? E eu acompanhava os sinais vitais de uma forma que, se você vai tentar reparar ou mesmo avaliar uma placa usando um processador moderno hoje de 32, 64 bits, simplesmente você não consegue fazer. Primeiro porque são muitos pinos e segundo porque fisicamente o componente é muito pequeno. Então em 1990, 1991 eu peguei muita habilidade, muita experiência consertando equipamentos que tinham esse processador. Tá? Junto com esse processador ele tinha um banco de memórias de 4 KB, de 8 KB e numa proporção inconcebível para os dias de hoje. Era uma coisa muito menor do que o que você tem hoje, tanto em capacidade de armazenamento como em velocidade. Tá? E qual é o ponto? Em algum momento eu estava me sentindo muito perigoso, porque, por exemplo, eu sabia que o pino 6 do Z80 era o clock, sabia que o pino 26 era o reset. Se você não sabe o que é isso, você não precisa se preocupar, porque é uma informação absolutamente inútil nos dias de hoje. Tá? Então, ainda que eu tenha memorizado o pino 6 clock, o pino 26 o reset, depois que acabou de ser usado esse equipamento, tornou-se uma informação obsoleta. Então por que eu estou contando essa história? Porque você precisa priorizar as informações essenciais, seja do que for, seja da mecânica, seja da elétrica, seja da eletrônica, e não informações superficiais. Então as informações essenciais são as que fazem parte da minha experiência, que eu adquiri, por exemplo, quando eu estava mexendo com o Z80. Depois disso eu passei a mexer com equipamentos mais modernos e consegui sucesso no reparo também. A grande tristeza da eletrônica, mais do que na mecânica, é que as coisas foram ficando muito pequenas, muito integradas, então a função do técnico deixou de ser importante, passou a ser secundária ou simplesmente desnecessária, porque hoje em dia você dificilmente vai fazer um reparo de um equipamento eletrônico. Você vai comprar o mais novo, dificilmente você vai reparar um celular, porque o seu celular em 3, 4 meses já está lento. Tá? Você vai querer um celular mais rápido que saiu e assim por diante. Então eu estou falando isso pelo seguinte motivo. O importante são as informações essenciais. Então, quando você armazena as informações essenciais, você consegue passar dos 80 para o 80, 86, para o Pentium e assim por diante na questão da eletrônica, na questão dos carros. Se você conhecer os sinais vitais da parte elétrica, você consegue se sair bem e na maioria dos casos, tanto na questão de carros mais antigos, como de carros mais modernos. Porque, por exemplo, um carro novo hoje, ele tem a linha 30, que é o positivo da bateria, ele tem o 15, que é o pós-chave. Então os mesmos sinais vitais que você encontra num carro antigo, num Fusquinha, você vai encontrar num modelo moderno. Claro que com uma complexidade muito maior e da mesma forma, mas uma proporção menor, existem coisas nos carros que não são possíveis de você examinar individualmente, da mesma forma que eu podia examinar pino por pino do Z80, hoje num i7 dificilmente você vai ter acesso à pinagem, dificilmente você vai ter acesso ao equipamento para medir todos. Tá? E no caso do carro, mesma coisa. Você precisa ter acesso aos sinais vitais. Agora, se você pega um carro novo, um carro moderno que tem um chicote elétrico desse tamanho, você não vai achar um curto circuito dentro do chicote. Dependendo se pegou fogo, aconteceu alguma coisa, o reparo é financeiramente, economicamente inviável, inclusive. Então existe aquela questão também que a gente logo vai abordar, de quanto tempo vale a pena você investir num reparo
e se é, economicamente viável. Então aqui eu vou fazer em tempo real o desenho do que são os sinais vitais, do que é a informação essencial que você precisa ter na sua mente. Aqui eu desenho a bateria do Fusquinha. Fisicamente, onde ela está no Fusca, não importa, porque vai ser diferente se for um Opala, vai ser diferente se for uma Variant e assim por diante. Então você tem o negativo, a malha de terra. Isso daqui é o símbolo que está ligado no chassi ou no aterramento num circuito eletroeletrônico. Positivo da bateria. Muito bem, ele sai um fio bastante grosso, tá? Memorizem essa informação porque a gente já vai ver ela na vida real ali. Ela sai, vem um fio bastante grosso e chega no interruptor das luzes, tá? Onde você liga a lanterna, você liga o farol. Então essa linha é a linha 30. Desse mesmo ponto sai o 30 e vem para a caixa de fusíveis. Tonela em qual fusível? Isso é uma informação superficial, ela não importa. Ela não vai definir a sua estratégia de reparo. Não importa no momento aonde ele chega. Por quê? Porque pode ser uma caixa de fusíveis de 8 fusíveis, pode ser uma caixa de 12 fusíveis. Então as ligações podem variar. O importante é você saber que ela chega sim aqui. Então aqui a gente também tem o 30. A partir do 30, ela vai para o comutador da ignição, tá? Vai para o comutador da ignição. Então aqui você tem a chave de ignição, você consegue dar a partida no carro e depois você consegue alimentar a parte elétrica através do positivo pós-chave de ignição, que é o famoso 15. Para onde vai o 15? O 15 vai também para a caixa de fusíveis. Para qual fusível? Isso sim é uma informação superficial. A informação essencial é o que está aqui, é o que é importante você memorizar. Principal 30 até aqui, o interruptor das luzes. Daqui ele vem até a caixa de fusíveis, tá? Da caixa de fusíveis ele tem uma derivação para o contato da chave de ignição, comutador de ignição. Do comutador sai o 15. Como isso vai estar ligado, você tem duas alternativas: consultar o esquema elétrico do seu carro para que não existam dúvidas, tá? Ou comparar com um outro Fusquinha que esteja funcionando. Esse daqui, só para efeito de curiosidade, o terra da bateria, o negativo da bateria, é o 31 na norma DIN. Então, essas são as informações das quais a gente tem que usar como ponto de referência. Bom, agora a gente saiu do desenho teórico e a gente está na realidade desse Fusquinha 68, que está muito inteiro, o chicote elétrico está praticamente intocado. Tá, então aqui fica bastante fácil a gente identificar os pontos que eu já tinha desenhado lá. Ah, então ela tem muito fio, eu me perco, porque são informações superficiais. No momento você tem que se concentrar na essencial. Qual é? O 30. O 30 vem através desse chicote e certamente é esse vermelho e é o fio mais grosso de todos. Ele está vindo, aqui atrás é o interruptor das luzes, que curiosamente está solto, eu não tinha percebido isso até o momento, tá? Então aqui está subindo 30, está indo até o interruptor das luzes. Por quê? Porque a partir dali você vai conseguir acionar os faróis, tá? E a lanterna do carro. Daqui, e lembrando que você tem que tomar muito cuidado porque não existe fusível no 30, tá? Daqui já sai a continuação do 30, que é esse fio mais grosso vermelho, e ele vem até o segundo fusível aqui da caixa de fusíveis. A partir sem passar pelo fusível, você tem o 30 seguindo o caminho dele para onde? Bianca, mostra aqui. Esses três fios aqui são clássicos, eles são os três fios que vêm da chave de ignição, tá? Então não existe segredo. É a primeira vez que eu estou olhando para esse carro, mas eu estou familiarizado. Por quê? Porque as informações essenciais estão na minha memória, tá? Então aqui está vindo o 30 para a chave de ignição. Aqui é o fio que vai mandar o 30 direto para o automático do motor de arranque. Esqueci o número dele agora, tá? Mas eu acho que é 50.
tá? Provavelmente é 50, mas eu esqueci por quê. Porque é uma informação no momento superficial. Ela não importa o número, o importante é eu saber para onde está indo esse fio. E esse fiozinho singelo, discreto e fininho é o 15, o positivo pós-chave de ignição. E ele vem para o primeiro fusível aqui na caixa de fusíveis. E a partir daí ele vai alimentar tudo o que precisar receber o positivo somente quando a chave tiver girada no contato, tá? Então tudo que a gente desenhou ali na lousa, a gente está confirmando que as ligações estão feitas aqui. Uma tendência que o pessoal que estudou comigo tinha, para falar a verdade, eu tinha isso numa escala bem menor, porque eu sempre tive preguiça. Tá? A grande verdade é essa. Por outro lado, isso que eu vou chamar de preguiça aqui acabou me ajudando, porque eu não tinha aquela ansiedade de resolver o negócio, de achar o defeito. Mas normalmente a molecada que estudava eletrônica nos anos 80 pegava alguma coisa para consertar, poderia ser um rádio, poderia ser um amplificador, uma televisão, qualquer coisa. A pessoa abria e queria pegar um multímetro, queria pegar um osciloscópio, não, porque eu vou achar o defeito, eu vou medir o sinal. Muitas vezes ele passava 40 minutos medindo o sinal, para de repente descobrir que era um conector que tinha se soltado por vibração, alguma coisa assim. Então, a primeira dica, vamos dizer, técnica, para você aplicar não somente na parte elétrica do teu carro, mas também na mecânica, é você saber separar a informação essencial da superficial. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, qualquer reparo de qualquer coisa, primeiro você não precisa dar uma carteirada da sua experiência para um carrinho desse aqui. O carrinho chegou em paz aqui, chegou dormindo, acabei de acordar ele está em paz. Eu não vou chegar esnobando o carro, me gabando que eu estudei eletrônica e nem nada, tá? Simplesmente eu vou tentar fazer ele funcionar. Então não adianta você querer aplicar todos os seus recursos de raciocínio quando muitas vezes o problema pode ser um fio solto. Então, como segunda conselho que eu posso compartilhar com vocês, a primeira coisa antes de você pegar uma ferramenta, antes de você desmontar alguma coisa, seja na mecânica, seja na elétrica ou mesmo na eletrônica, que eu apliquei muito isso, e às vezes que eu não apliquei, eu paguei um preço muito caro, um preço na forma de tempo que eu perdi. Tá? A primeira coisa que você vai fazer antes de sair desmontando é uma inspeção visual. Então o que você vai fazer? Você vai olhar para ver se você acha, como se você fosse um leigo, como se você não entendesse nada. Se você acha um fio solto, aqui eu não estou vendo nenhum fio solto, tá? Aparentemente está tudo preso. O que eu estou vendo? Eu estou vendo muita poeira, ó. Muita poeira, muita sujeira. Isso pode me causar algum problema? Pode. Será que está causando? Não sei ainda. Você vai limpar isso, Tonela? Um dia talvez. Tá? Hoje não. Hoje a gente vai tentar fazer funcionar a parte elétrica. O que eu preciso fazer para mudar de ideia e limpar hoje? Ter certeza que alguma dessa poeira está comprometendo o funcionamento do carro de alguma forma. Caso contrário, ele vai ficar assim. Depois que ele voltar da inspeção, que tem dia e hora marcada, e a gente está bem próximo disso, aí sim eu posso dar um acabamento aí, limpar e dar um acabamento estético mais agradável do que o que a gente tem. Então, primeira coisa que você vai fazer, uma inspeção visual. Então vamos seguir essa segunda sugestão que eu estou compartilhando, e a gente vai fazer uma inspeção visual. Em que sentido? Eu já percebi que algumas lâmpadas não estão funcionando. O limpador de para-brisa está funcionando, a buzina está funcionando, então a gente tem bastante coisa, tem mais coisas funcionando do que coisas não funcionando. Tá? Então, junto com vocês, a gente vai tentar fazer um diagnóstico. E a gente vai começar com uma inspeção visual, nada de pegar multímetro, nada de pensar em esquema elétrico, nada disso. Vamos começar pela inspeção visual e pelo primeiro ponto que a gente tem que começar, já que a gente já examinou o chicote aqui de uma forma geral, vamos olhar a caixa de fusíveis. Eu estou de olho nos fusíveis aqui, aparentemente, independente de valores, tá? Todos estão inteiros.
Como é que você sabe que um fusível está inteiro, Tonela? É só você olhar, porque ele é um condutor, mas ele é um condutor fino. Ele é um gargalo, ele é um limitador de corrente. Não um limitador de corrente no sentido de uma resistência. Mas se, por exemplo, a lâmpada sai do lugar e ele dá um curto-circuito, olha esse aqui, por exemplo. Está na minha inspeção visual. Não, é só um amassado aqui, parecia que ele estava aberto. Mas aparentemente estão todos bem. Tá, eles estão todos bem. Então a ideia é o que? É se você tem uma determinada resistência entre o positivo e o negativo, você vai ter uma corrente inversamente proporcional à resistência. Quanto menor a resistência, maior a corrente. Tá? Isso é a lei de Ohm. O básico que você aprende quando você vai estudar eletricidade. Então aqui aparentemente está tudo bem. Se você diminui a resistência, por exemplo, você tira a lâmpada e encosta o fio positivo direto no negativo, a resistência é zero, a corrente vai tender ao infinito e o fusível está ali para proteger. Ou seja, ele vai abrir, vai dar um clarãozinho assim e vai queimar essa parte aqui. Já aconteceu de queimar um quando eu estava montando ele, porque eu tinha vacilado, a parte elétrica estava em curto, e ele fica incandescente e estoura bem no teu dedo e fica uma marca e dói muito, tá? Então você tem que tomar muito cuidado quando você estiver mexendo com isso. Fusível está inteiro, qual o próximo passo que a gente vai fazer? Bom, prosseguindo na inspeção visual, o que eu fiz? Eu tirei as lanternas. Por quê? Porque faz muito tempo que elas não saem do lugar. As lâmpadas podem estar oxidadas, podem estar queimadas, tá? Então eu não vou me preocupar em ser um especialista em parte elétrica de fusquinha, quando antes de me preocupar com isso, eu posso adquirir a minha experiência na prática e o meu conhecimento na prática, encontrando um problema como de fato a gente encontrou aqui. Cadê a lâmpada? Não tem. Então provavelmente aqui entra aquilo que eu acabei de falar da inspeção visual. Tá, eu poderia sair medindo lá, querer saber se a caixa de fusível estava em ordem, pegar o multímetro, medir ali, simplesmente porque a lâmpada não estava acendendo. Quando desde o primeiro momento eu tinha que ter percebido que o problema era a ausência da lâmpada. Essa questão é o que faz você ganhar tempo numa manutenção, num reparo, seja mecânica, seja elétrica, tá? Então eu já identifiquei que essa lâmpada ela nunca vai acender. Por quê? Porque ela não existe. Tonela, mas por que você tirou das duas? Porque eu não liguei, na verdade. A gente está tentando fazer o teste juntos, tá? Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer um teste para que a gente saiba quais são os circuitos da parte elétrica que a gente tem funcionando. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou girar a chave no contato. Pronto, claro que não aconteceu nada, porque simplesmente o 15 energizando a bobina não vai acender nenhuma lâmpada. O que eu posso fazer para a gente visualizar se tem alguma coisa funcionando? Eu vou, já que a gente tem as duas lâmpadas da parte de cima, que são os piscas, eu vou colocar o pisca para um lado e a Bianca vai falar para mim se está funcionando. Bianca, está funcionando? Tá. Tá bom, qual lado? Tá. E agora Esquerdo. eu vou colocar o outro lado e você me fala se está funcionando. Tá. Está funcionando. Então com esse diagnóstico de menos de 30 segundos, a gente consegue perceber o quê? Que o relé do pisca está funcionando, que a chave do pisca, a alavanca do pisca está funcionando, tá? Porque a gente teve resposta nas duas lâmpadas. Eu não estou nem olhando à frente. Tonela, e se você tiver uma lâmpada não estiver acendendo na frente? Provavelmente é a lâmpada, eu vou apostar na lâmpada. Se não for a lâmpada, eu vou apostar no chicote, que vai até aquele Y, aquele divisor que divide o fio preto com a listrinha branca ou com a listrinha verde, seja para o lado esquerdo ou para o lado direito, tá? Então a gente vai ter uma pecinha característica ali que pode sim estar desencaixado. Qual outra coisa que a gente pode testar? A gente pode saber se a luz da lanterna está funcionando. Pô, Tonela, mas está sem uma lâmpada aqui. Mas se a luz da lanterna estiver funcionando, eu espero que pelo menos acenda uma ali, que é o que eu vou fazer agora. Acendeu. Ou seja, eu tenho o circuito das luzes da lanterna funcionando. Pelo menos da parte do chicote que vai para a traseira do carro está funcionando. Aqui, se eu colocar a lâmpada nova e funcionar, é o que todo mundo espera. Se eu colocar e não funcionar,
eu vou buscar se tem algum fio solto aqui por trás do conector, do soquete, ou eu vou perceber se tem algum fio solto daqui para dentro, ou mesmo o suporte aqui das lâmpadas sem estar com o devido aterramento aqui. Chave está no contato. O que eu vou fazer agora? Eu vou pisar no freio, a Bianca vai me falar se aquela lâmpada vai acender com o segundo filamento mais forte. Me avisa, Bianca. Acendeu. Acendeu? Então tá bom. Bom, uma lampadinha custa R$2, tá? E eu não vejo motivo pra gente não trocar todas, porque esse fusquinha merece. Ó, essa daqui, por exemplo, olha aí, ela já tá bastante oxidada. Pô, Tonela, mas tá funcionando. Essa daqui o Fábio Rezende vai vender lá na convenção 2016 do Zé Frizinho. Tá, e uma lâmpada dessa daqui original deve valer uma grana violenta. Mas a questão aqui é que a gente só quer passar na inspeção. Tonela, não acendeu. Não acendeu porque eu não tô dando o pisca para nenhum dos dois lados. Tá, vamos trocar do outro lado, Bianca, também. Ó, essa daqui eu tentei tirar, ela já tá quebrada. Ó, gira só a parte de vidro e o soquete não gira. Tá, deixa eu ver essa daqui primeiro. Essa daqui saiu, tá uma lâmpada bem velha, tá? Para quem gosta dessas coisas, deve ser um prato cheio, mas a gente gosta, na verdade, do carro funcionando. Tá, então agora para tirar essa daqui, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o interruptor lá dentro, para a gente poder puxá-la com alicate. Um pouquinho de WM. Nossa, tô fazendo uma besteira sem fim. É a de baixo, não é essa. É essa daqui. Então, peraí. Continua filmando, Bia. Infelizmente, ó, ela tá solta aqui, não tem o que aproveitar nessa lâmpada, tá? Então a gente vai descartar mais essa e aqui eu vou colocar uma lâmpada novinha. Pronto. Então agora eu vou lá dentro, vou ligar a luz das lanternas. Acendeu, Bianca? Acendeu. Os dois lados? Sim. Tá, agora eu vou virar a chave no contato e vou pisar no freio. Funcionou? Funcionou. Tá, pisca para a esquerda, Funcionou. para a direita. Funcionou. A luzinha da placa tá funcionando? Tá acesa. Maravilha. Então, mesmo sem você precisar de um conhecimento profundo de eletricidade, se você tiver um raciocínio relativamente lógico, você consegue isolar o problema. Por exemplo, se eu pisasse no freio, nenhuma das duas lâmpadas acendesse, eu iria considerar se a cebolinha do freio ali, que fica no cilindro mestre, estava com problemas ou se existia algum fio solto ali. Se uma das duas lâmpadas funciona e a outra não funciona, como é o mesmo fio que vem de lá até aqui, eu ia considerar um problema numa lâmpada ou eu ia considerar um problema de conexão, tá? E o que me faz ter certeza, por exemplo, como eu conheço o histórico do carro, eu troquei a cebolinha algumas semanas atrás. Então é certo que mesmo que as duas não acendessem, provavelmente o meu problema estaria no chicote, no aterramento. Então, por último, já que a gente está falando da traseira do carro, se você tem tudo funcionando de um lado, tudo, freio, lanterna e pisca, e nada funcionando do outro, ou pior do que nada, quando você faz alguma coisa, por exemplo, pisa no freio, a outra, as duas ficam bem fracas, com certeza é problema no aterramento. E o aterramento nessa traseira do Fusquinha é feito por esse parafuso. Não somente esse parafuso aqui, como as duas porcas M5 que prendem o suporte da lanterna traseira no paralama. É muito comum quando o carro acabou de sair da pintura, que o cara caprichou
na camada de tinta ou de emborrachamento aqui por dentro, e quando você monta isso daqui você não dá o contato elétrico, que é fundamental para que essas peças funcionem, tá? Então agora o nosso reparo está sendo bastante objetivo. Eu não estou preocupado e não devo me preocupar com a aparência da lanterna, porque o objetivo é fazer todas as luzes funcionarem para que ele passe no exame com louvor. Isso aqui não é só um rostinho lindo, ele tem talento, ele desempenhou muito bem na pista de testes. Mas ele tem uma característica diferente dos nossos fusquinhas, que é o farol. Esse farol aqui é popularmente conhecido como tremendão, tá? E não saiu de fábrica com o tremendão, nunca. Também conhecido como Silibin. O pessoal costuma chamar ele de Silibin, eu já vou explicar o motivo. Então era uma, vamos dizer, uma alternativa que existia ao olho de boi, que é o tão desejado hoje em dia, e o pessoal acabava fazendo essa transformação. A história é relativamente simples. Nos anos 60, nos anos 70, uma lei nos Estados Unidos proibia os carros europeus e os americanos, claro, mas os americanos já saíram de fábrica com aquela configuração, de usar um refletor aberto, o refletor do farol aberto, como é no caso do olho de boi, como é na maioria dos faróis que a gente conhece. Então eles inventaram o farol Silibin, que é esse modelo de farol. Na verdade, deixa eu pegar um para mostrar. Aqui ele trouxe dois novinhos, tá? Isso daqui, ainda que te pareça um farol, é na verdade uma lâmpada, tá? Aqui dentro existe vácuo dentro desse tubo, e aqui você tem os 3 contatos da lâmpada. E a ideia dos norte-americanos era simples, era que você não poderia correr o risco da umidade corromper o seu espelhamento do refletor, que poderia reduzir a tua visão de uma forma que você não percebesse, e você poderia acabar tendo uma limitação ali na iluminação. Eu acredito que hoje em dia isso já não é mais uma lei lá, porque a gente vê vários carros aí com faróis normais, da mesma forma que os europeus. A grande desvantagem é que gosto é bastante pessoal, tá? Aqui a gente não está falando de gosto, está falando de uma moda ou de uma tendência, mas de qualquer forma esse 68 ele ficou muito bonitinho desse jeito, porque a gente conheceu ele desse jeito. Eu acho que se colocar olho de boi nele descaracterizaria, mas enfim, é uma possibilidade reverter para o olho de boi. O tremendão era uma tendência que muita gente jogou fora o olho de boi para montar o tremendão. Isso daqui era para ser cromado, era para ser de metal, mais para frente virou de alumínio. O grande lance é que esse farol, essa lâmpada, na verdade, provavelmente é a mesma que é usada no Jeep Willys, por exemplo, é o mesmo que é usada em muitos carros americanos. Então, ainda que num Fusquinha você consiga aí uma aparência distinta e dê uma personalidade própria para esse 68 aqui, eu não sei como saíam os Fusquinhas norte-americanos. Mas além desse modelo tremendão e do olho de boi original que não saiu lá, existia uma versão que era uma mistura dos dois. Então, na verdade, era um olho de boi transparente, sem o refletor e com esse farolzinho dentro. Tá? Esse é o mais difícil de a gente encontrar hoje em dia. E também aqui no Brasil não saiu. Se você vê um Fusquinha montado dessa forma, é um acessório. Então, de qualquer forma, ainda que para o Fusquinha ele tenha uma personalidade, mas se você comparar um Porsche 911 dos anos 70, por exemplo, ele tinha esse mesmo farol, esse mesmo refletor, essa mesma lâmpada, com uma coisa muito parecida com essa. Ou seja, você tirava aquela lente da Bosch, maravilhosa, dos europeus, ou dos mais antigos, que era uma igualzinha do Fusquinha, para colocar uma coisa bem esquisita dessa. Uma pesquisa rápida no YouTube, você vai ver que até os anos 80, você vai ver Porsches maravilhosos dos anos 80, se a origem dele é americana, ele tá com um farol muito esquisito.
que é esse daqui, que decididamente não fica legal ali. Tá, então, por tudo que eu tinha conversado com o Leandro, a gente ia fazer a troca de todas as lâmpadas. Então, antes da gente sair trocando, vamos ver se o farol tá funcionando, Bianca. Só a lanterna, ver se acende alguma coisa. Não. Nem o pequenininho embaixo. Acendeu. Tá, agora o farol. Só do lado direito. Só do lado direito. Então tá bom. Isso é o que eu vou considerar a inspeção visual. E agora a gente vai desmontar de qualquer forma, porque a gente tem os dois faróis, as duas lâmpadas novas para trocar. Aqui a gente tem o mesmo conector original, tá? Não, essa parte não era alterada. E o que a gente precisa observar aqui é como é que está a nossa parte elétrica. Porque esse farol ele pode não estar acendendo por uma limitação aqui na parte elétrica, que aparentemente não tem nenhuma. Por outro lado, essa pequena lampadinha aqui já está toda comprometida. Não somente a lâmpada que está girando o vidrinho separado, ó, tá podre, como o próprio soquetezinho dela. Então a gente vai ver se a gente tem um pequeno soquete aí para repor esse que desse lado aqui com certeza não está acendendo. Então o mesmo serviço que eu fiz para tirar essa lâmpada, eu vou fazer do outro lado. Olha que curioso, o farol que não funciona, como é que está o alojamento dele. Agora a Bianca vai mostrar daquele que funciona. Provavelmente entupiu a saída de água dele aí. E ele está armazenando água aqui. Ou de repente ele nem tem a saída. Eu estou passando a mão aqui. Isso daqui era muito comum, tá? Porque antigamente quando vendia o paralama vinha sem esse suporte aqui do farol. Então você podia comprar o suporte separado, você podia comprar o paralama separado. E talvez esse daqui tá sem furo. Aquele ali, deixa eu ver se ele tem um furinho. Esse daqui tem um baita de um furo aqui, ó. Tá? Então esse daqui, só uma hipótese, talvez ele tenha sido trocado. E aqui ele tem umas pequenas cicatrizes, né? Que podem indicar também um pequeno acidente. E talvez ele tenha sido trocado. E não tinha o furinho para passar água. Mas a gente vai dar uma olhada nisso. Se for só isso, é fácil da gente resolver. Olha, estou só limpando. Na verdade não tinha um furo mesmo, mas a ferrugem acabou fazendo um pequeno buraquinho aqui. Deixa eu ver. Então eu vou terminar de raspar aqui, vou limpar e a gente vai continuar no nosso objetivo principal, que é a parte elétrica. Aqui por trás do suporte do tremendão existem 3 pecinhas de plástico que seguram a lâmpada na posição. O único cuidado que a gente precisa ter aqui é manter ele alinhado. Uma dica ou uma sugestão para você, caso você esteja atrás de um farol desses para sua pequena ratoeira, é o mesmo farol usado e o mesmo aro usados nos caminhões Mercedes mais antigos. Eles também, se fossem usar um farol original, eles usariam o farol da combinha, que é o olho de boi, só que a lente tem os riscos em outra posição ali para dar o sentido certo ali pro refletor. Então agora eu estou trocando a lâmpada desse daqui e vou trocar do outro também. Bom, eu vou trocar o soquetinho da luz da lanterna, então eu vou aproveitar e vou fazer o encaixe aqui como se deve. Lanterna tá ok. Bom, os 2 faróis montados. Agora eu vou ligar a lanterna. Bianca vai mostrar as 2 luzinhas pequenas acendendo. E agora o farol.
tá? Não sei se está no farol alto ou no farol baixo. Agora eu vou bater no lampejador para que o relé atraque e mude do alto para o baixo ou vice-versa. Nada, não estou ouvindo barulho nenhum, tá? O que será que pode estar acontecendo? Vamos tentar descobrir juntos. O lampejador, nesse modelo mais antigo, você precisa apertar esse botãozinho aqui, tá? Apertando esse botãozinho, teoricamente ele faz alguma coisa no relé. O que eu estou fazendo agora é tentando mostrar uma linha de raciocínio independente da sua experiência ou do seu conhecimento em eletricidade. A gente tem um problema, ele não está alterando do farol alto para o farol baixo. E a gente precisa identificar onde está o problema. E a gente tem alguns parâmetros que a gente vai precisar atender, isso numa rotina, vamos dizer, saudável. Primeiro, a gente precisa fazer isso da forma mais precisa possível. Isso significa que a gente não vai sair trocando peças à toa. Segundo, a gente precisa fazer isso da forma mais rápida possível, ou seja, o nosso raciocínio precisa estar muito claro. Então agora é que entra o equipamento que você tem à sua disposição, a informação que você tem à sua disposição e a ferramenta mais importante de todas, que vai ser a sua linha de raciocínio. Então, muito bem, a gente sabe, tá? Ou pelo menos você precisa saber disso antes de começar a mexer no carro. Como a gente já tinha falado, aqui está o 30 que está descendo. Não, desculpa, esse daqui é o 30 que veio da bateria. Esse daqui é o 30 que desce até aqui a caixa de fusíveis. A gente sabe também que esse daqui é o relé do pisca, que vai fazer ele sinalizar que você vai para a esquerda ou para a direita. Esse daqui é o relé dos faróis, que a gente teve a oportunidade já de comentar superficialmente em algum dos outros vídeos. Então, sem esquema elétrico e sem ferramentas, o que a gente pode deduzir aqui? Vejam bem que a gente está somente olhando para o relé, tá? E a gente não tem outros recursos. A gente vai simular que a gente não tem outros recursos. O que a gente observa aqui? Ele tem uma série de conectores que a princípio a gente não sabe para que serve, tá? Vamos por dedução. Primeiro, esse daqui ele está ligado pós-fusível no 30, ou seja, ele alimenta o relé dos faróis. Qual a função do relé dos faróis? Ele vai escolher uma das duas vias, ou vai ser o farol alto ou vai ser o farol baixo. Ele não tem opção de não acionar um dos dois. Então você tem ali uma alavanca eletromagnética que ou ela vai escolher um ou ela vai escolher outro. Ela está aqui dentro, a gente não tem acesso a ela. Qual é o nosso desafio? Identificar se o problema está aqui, porque isso é uma peça cara, ou identificar se é um problema de ligação. Isso a gente pode fazer com uma inspeção visual, que é o que a gente vai fazer primeiro. Muito bem, o relé ele é alimentado com o 30. O 30 está chegando aqui. Aqui existe um outro fio branco que está com uma fita feia aqui. A gente não vai mexer nisso no momento. Aqui atrás a gente tem um fio branco com uma listra preta, tá? Ele vem diretamente aqui da chave de luzes e é o 56, ou seja, é o farol. No momento que você aciona a chave até a segunda posição, na primeira você aciona a lanterna, na segunda você aciona o farol, ou seja, você curto-circuita o 30 com o 56, que é esse fio aqui, tá? Esse fiozinho grosso, branco com a listrinha preta, ou seja, ele também vem um sinal, um pulso positivo, um pulso não, um sinal constante positivo e bastante, com bastante corrente, com bastante potência, teoricamente, e ele chega aqui. Muito bem, a gente tem daqui um fio branco, que ele alimenta uma posição da caixa de fusíveis, tá? De onde saem dois fios brancos que vão para os faróis, tá? E a gente tem também um fio amarelo, que é o fio que vai para outro par de fusíveis, que vai alimentar de outra forma
par de faróis. Então o amarelo tá no 56B e o branco tá no F. Tá no F. Muito bem, o 56A, que aqui ele tá como F, é esse fio branco e ele vai alimentar esses dois fusíveis aqui. De cada um deles vai sair um fio branco que vai para cada um dos faróis. Um vai para o farol da esquerda, o outro vai para o farol da direita. Eles correspondem à luz alta, tá? Aqui no 56B, o amarelo, luz baixa, tá? É quase que intuitivo. A luz alta é mais clara, é branca. A luz baixa é amarela, tá? E ele vem aqui, divide da mesma forma. Mostra bem aqui pertinho, Bianca. Aqui a gente tem um terminal onde encaixa esse conector e ele alimenta dois fusíveis ao mesmo tempo. A partir daqui de baixo, cada fusível vai levar a corrente para o farol esquerdo ou o farol direito, respectivamente. Então, por enquanto, a gente está sem ferramentas e a gente está só agindo intuitivamente. Eu tomei a liberdade de citar alguns parâmetros aqui da norma DIN para facilitar o raciocínio, porque também, senão, você vai ficar absolutamente perdido. Alguma informação você precisa ter. Ou a norma DIN é fácil de achar na internet, ou então o esquema elétrico de um Fusca qualquer já vai servir como referência. Muito bem, como eu já falei, é um relé que ou ele vai estar em uma posição, farol alto, ou em outra posição. Aqui a gente não sabe em qual posição ele se encontra no momento, tá? Então existem algumas considerações que a gente pode fazer sem conhecer o circuito. Isso, o que eu estou tentando passar para vocês é uma experiência que você adquire quando você está lidando com algum componente eletrônico do qual você não conhece, não tem muitas informações e o mais importante, você não pode colocar mais defeito do que aquilo que ele já tem. Então o que está claro para mim aqui, eu tenho um positivo que é o 30, eu tenho outro positivo que é o 56, no momento que você acionar ali o comutador das luzes, você vai ter um positivo, outro positivo, tá? E não tem nenhum negativo. Você vai me falar, Tonela, mas está aterrado aqui. Não, ele não está aterrado. Esse grampinho é só para segurar ele no lugar. Alguns mais modernos são de plástico, tá? Ou seja, a gente não tem terra. Então, como será que é feita a seleção? Aquele botãozinho que a gente puxa lá dentro, já que não tem mais nenhum fio ligado aqui, eu vou deduzir que ele seja um aterramento, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar o único fio que sobrou e, curiosamente, o mais fino. Acompanho da onde ele vem vindo ali do mesmo conduíte que traz a chave, o controle do comando de seta, tá? Que vem para esse Y aqui, para esse, que é justamente aquilo que a gente já tinha comentado, que ele divide para frente e para trás. Se você tem ele piscando na traseira, mas não na frente, você, além da lâmpada, pode ter um fio desconectado e assim por diante. Então eu soltei esse fio. O que eu posso fazer agora? Se eu tiver certeza absoluta do que eu estou falando, que esse daqui é um sinal negativo, é um pulso que aterrando ele vai atracar o relé ora numa posição, ora em outra, eu posso, aí você vai precisar sim de uma ferramenta, que pode ser um multímetro, na escala do BIP, na escala de diodo. Tonela, não tem um multímetro, está na hora de você comprar. Esse é o primeiro ponto, custa R$20, tá? Mesmo assim, se você não tem um multímetro, o que você pode fazer? Você pode pegar uma lampadinha, um soquete exatamente igual aquele que a gente usou na lanterna do carro, ligar ele aqui. Você está deduzindo que isso daqui vai ser um pulso negativo? O outro polo da lâmpada você vai ligar num pulso positivo, num sinal positivo. Qual seria? Por exemplo, a lâmpada aqui. Então, no lugar de eu usar o multímetro, já que de repente para você pode ser uma ostentação barata, a gente vai fazer a gambiarra com a lâmpada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar a lâmpada aqui, olha a gambiarra, não é para você fazer isso. Você não pode esquecer que a gente está em cima do tanque, tá? E que qualquer faísca que você gere aqui, se você não souber o que está fazendo, os seus vizinhos a um quarteirão vão ver um cogumelo subindo da sua casa, mas é um cogumelo de fogo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui com muito cuidado, eu vou encostar aqui eu tenho 30 o tempo todo. A gente não vai conseguir fazer isso sozinho, tá? Mas mesmo assim,
Eu vou tentar. Colocando a mão aqui. Não, não consigo. Pera aí, calma. Pronto. Vamos ver agora. Não, eu tô fracassando na minha ideia. Não tô conseguindo fazer funcionar com a lampadinha. Bom, eu acabei de passar uma vergonha sem fim na frente da minha filha. Ainda bem que ninguém mais está vendo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou apelar. Eu não consegui acender a lâmpada aqui. Mas existe uma variável que eu não considerei. A gente tem um fusível passando daqui para cá. Ainda que na inspeção visual ele estivesse bom. Tá? O que eu preciso confirmar? Eu preciso confirmar uma coisa. Vejam que eu mesmo, tentando explicar, eu já acabei acrescentando uma variável. Eu tinha assumido que aqui a gente tem 12 volts, porque é o 30, tem que ter 12 volts, então apareça 12 volts. Cadê? Não tem. Aconteceu alguma coisa. O fio ele tá vindo certinho desde aqui, vamos ver se aqui tem. De repente o fio tá interrompido na metade do caminho. Não, ele continua com 12 volts. Estou nela. Onde está a tua outra ponta do multímetro? Está nesse parafuso que é um aterramento. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu vou antes do fusível ver o que se passa. Opa, o que é isso? Menos 12. Por que tem uma tensão negativa? Porque eu inverti as pontas do multímetro. Eu estou usando a vermelha no terra e a preta ao contrário. Nesse momento, o sinal na frente da tensão pouco me importa. Olha lá, eu tenho 12 volts. Ou seja, eu já tenho um pequeno problema aqui. Aqui eu tenho tensão, aqui eu não tenho tensão, tá? Vamos ver o fusível, Bianca? Olha, no visual ele me enganou, porque ele estava inteiro aqui, mas na verdade é que ele está quebrado aqui na parte de cima, tá? Ou seja, fui traído pela minha visão mais uma vez, tá? Como ela tem me traído ultimamente, nos últimos meses de forma constante. Então agora que eu coloquei o fusível, eu espero que a gente tenha sucesso e encontre 12 volts ali no relé, tá? No relé dos faróis, é o que a gente vai tentar ver agora. Olha que maravilha. Quando você consegue descobrir isso sozinho, você se sente cada vez mais perigoso. Não adianta, é muito prazeroso. Às vezes você quebra a cabeça, seja no circuito elétrico, eletrônico. Quando você descobre o defeito, você se realiza. Tá? Em algum momento na minha vida de técnico, quando eu consertava as placas que tinham Z80, ainda que eu ganhasse a mesma coisa que todas as outras pessoas, eu fui colocado para arrumar só o que os outros não conseguiam. Ainda que uma parte de mim achava injusto, porque no final cada um tinha que cuidar do seu, tá? E eu acabava tendo que resolver problemas colocados nas placas, eu não recusei a oportunidade, porque essa oportunidade fez com que eu pegasse muita experiência, aprendesse muita coisa, tá? E claro, hoje eu me arrependo, porque eu poderia ter ganhado mais dinheiro, poderia ter pedido um aumento, enfim, mas não ganhei nada, tá? Pelo menos saí de lá com a experiência. Bom, meu objetivo principal era descobrir sem o multímetro e com a lâmpada pré-histórica se a gente tinha um pulso negativo aqui quando eu puxava o lampejador. Mas como a gente já apelou uma vez e usou o multímetro, eu não tenho problema nenhum de usar ele de novo. Mesma forma, só que agora na escala de diodo, na escala do BIP, tá? De um lado no aterramento, mostra aqui, Bianca, o multímetro. Do outro lado, no fio que vem lá do lampejador. Eu vou acionar ele agora, já. Olha lá, isso é maravilhoso. Ou seja, eu estou recebendo um pulso negativo aqui, tá? Caso você não tenha um multímetro e eu não tivesse assumido que eu tinha eu tinha 12 volts aqui, essa lâmpada, quando eu fizer essa gambiarra, que poderia me mandar pelos ares, deveria ter funcionado, mas talvez agora que a gente trocou o fusível, ela vai funcionar. Olha lá. Olha que beleza, tá? Então isso aqui é o pulso do lampejador na outra ponta da lâmpada. Não faça isso, tá? Se você quer usar uma lâmpada como sua ferramenta, pega um soquetezinho daquele que a gente acabou de montar ali e faça a sua própria ferramenta. E faça com 2 fiozinhos, 2 extensões. Agora, não sei se vai funcionar, vamos ver. Olha lá.
Agora tá funcionando. Bianca, mostra o farol. Os dois, né? Uhum. Então pronto, o lampejador agora tá funcionando. Quais eram as variáveis? Ele poderia não funcionar porque não recebeu o pulso negativo. Eu poderia simular esse pulso negativo aterrando. Eu vou usar a ponta do multímetro para tentar aterrar. Vamos ver se dá aqui. Ó, tá dando, tá vendo? Então esse é um teste rápido que você pode fazer. Você pode aterrar o terminal S e você tem que ouvir esse barulho. Se você não ouvir, ele não está mais funcionando, tá? Outro teste que você deve fazer é o da continuidade aqui. Porque o relé tá bom, mas se você não tiver o fio interrompido, esse fio que vem lá do lampejador, isso daqui nunca vai funcionar e você não pode assumir que o problema esteja aqui, tá? Por outro lado, eu tinha apostado todas as minhas fichas que o problema estava aqui, porque eu achei que o lampejador estava ok, porque afinal é só um fio, não tem muito que dar de errado. Mas mesmo eu querendo passar algum tipo de informação, eu mesmo assumi uma coisa que eu não deveria ter assumido, que a gente tinha 12 volts aqui. E por quê? Porque a minha inspeção visual fracassou, fui traído pela minha visão. Eu entendi que o fusível estava legal. Como no caso do Quindim, é sempre uma boa pedida você descartar todos os fusíveis, trocar todos e trocar todas as lâmpadas, porque são peças baratas e que evitam uma série de problemas. Ou seja, se eu tivesse no primeiro momento trocado os fusíveis preventivamente, eu não estaria quebrando a minha cabeça para fazer as coisas funcionarem. Muito bem, eu espero que tenha ficado claro, não como a gente vai solucionar aqui, mas sim como você tem que ter um raciocínio. Você tem um problema desse tamanho, você divide ele no meio, identifica se ele ficou desse lado ou desse lado. Era o fio do lampejador, ou era o relé, ou eram as lâmpadas. As lâmpadas a gente já tinha resolvido antes, porque a gente já trocou. Certamente elas eram novas. E você vai, cada pedaço, você divide o seu todo na metade, o problema continuou na esquerda, você divide isso na metade, identifica onde está o problema. Você tem, na verdade, um outro Fusquinha amigo lá, pronto para emprestar, de repente, um relé do pisca, alguma coisa assim. Pô, Tonela, mas uma oficina não pode fazer isso. Bom, se pode ou não pode, eu não sei. Se faz ou não faz, eu também não sei, tá? Mas, enfim, o que faltou a gente testar, Bianca? Faltou a gente testar as duas lâmpadas dianteiras do pisca, que é o que a gente... Antes da gente fazer isso, a gente já vai trocar. Bom, a gente resolveu a parte elétrica bastante rápido, de uma forma muito objetiva. E eu tentei direcionar esse vídeo de uma forma a não simplesmente mostrar o que fio você tem que medir, o que você tem que fazer, mas simplesmente para você abrir a sua cabeça. Da mesma forma que eu comentei no começo do vídeo, que a minha maior experiência em eletrônica foi lidando com o processador Z80. Eu imagino que muita gente mais nova deve ter dado risada, torcido o nariz, mas a grande questão é, se você teve uma experiência com algo mais essencial e não supérfluo, e conseguiu armazenar a informação, você pode carregar isso para sempre com você. Você pode inclusive aplicar linhas de raciocínio que você adquiriu em qualquer ramo que seja, pode ser mecânica, pode ser eletrônica, mas uma linha de raciocínio para um diagnóstico claro, você consegue aplicar em outras coisas, tá? E o que é fantástico, porque hoje em dia não existe os 80, então hoje em dia você não tem, vamos dizer, as mesmas oportunidades que as pessoas mais antigas tiveram de pegar experiência, tá? Se você me der uma placa hoje com um Pentium ou com um i7, além de eu não querer consertar, de eu não ter vontade de consertar, de eu não saber consertar, vem a pior parte. É economicamente inviável você consertar uma placa dessa. Ou seja, a profissão que eu exerci por muitos anos é uma profissão que praticamente não tem mais muita função.
tá? Porque você acaba descartando coisas. E eu acredito que para o mecânico, de uma forma geral, as coisas foram para o mesmo lado. Porque você tem tuchos, tuchos mecânicos num carro, onde você precisa regular a válvula constantemente, que é o caso do Fusquinha. Hoje você tem motores aí que rodam 200 mil quilômetros com tuchos hidráulicos, você não vai precisar mexer. Antes você tinha carburador, hoje você tem uma injeção, que a grande verdade é que você não vai precisar mexer. Você vai trocar um filtro, você vai fazer alguma coisa. Eu ia falar até da limpeza do bico, mas eu sei que vai causar uma mega polêmica. Então, o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa, pô, Tanela, você só mexe com Fusca, você só mexe com coisa velha. Isso é o que faz a tua cabeça funcionar. Seja isso, seja no caso da eletrônica, um Z80, um circuito analógico de um rádio AM, FM, tá? É isso que faz a sua cabeça funcionar. Quando você pega algo eletrônico muito integrado, você não arruma, você na verdade troca conjuntos, aquele mesmo conjunto que eu peguei de defeito e dividi no meio, você no máximo você vai fazer uma divisão e trocar. Tem 3 placas, eu vou trocar essa, não funcionou, vou trocar outra, não funcionou. Dificilmente alguém vai efetuar um reparo hoje em dia numa placa, a menos que seja um equipamento muito caro ou muito especializado, tá? Ou que você tenha uma senzala e que ela esteja repleta de escravos, porque financeiramente não é viável. E a mesma coisa para você fazer reparos nos carros. Pô, Tonela, quanto que você cobra por hora? Eu não cobro por hora, tá? E esse daí é um outro ponto. Há algum tempo atrás, eu lembro o Navarro, um abraço Navarro, ele fez um comentário relacionado a isso, quanto que eu cobrava por hora. Numa situação dessa seria injusto eu cobrar por hora comigo mesmo. Primeiro, porque se a gente tivesse em 1990, há 25 anos atrás, e eu tivesse 25 anos a menos de experiência, eu demoraria muito mais para achar esse defeito. E o Tonela de 25 anos atrás, menos experiente, teria trabalhado 3 horas, 4 horas para ter feito todo esse serviço e teria cobrado 3 ou 4 horas. O Tonela 2016, com os 25 anos de diferença de experiência, tá? Se ele fosse cobrar por hora, ele teria cobrado aqui meia hora, 40 minutos. Ou seja, ficaria injusto eu ter passado 25 anos e receber menos do que eu ganharia naquela época. E por outro lado, em 1990 ficaria injusto o cara levar o carro para um Tonela, um cara sem experiência, e eu cobrar a minha incompetência e ele ser obrigado a pagar pela minha incompetência, tá? Então eu acredito que não faz sentido. Eu prefiro colocar um preço para fazer algum serviço, tá? Eu quero tanto para fazer algum serviço, enfim. E claro, alguma coisa que respeite tanto o carro e principalmente o dono, para que o dono não fique vamos dizer, contrariado de pagar por aquilo. Então os preços, Navarro em particular, eles têm que ser reais, eles não têm que ser de TV a cabo. A mesma coisa na questão da manutenção. Ninguém em sã consciência vai gastar 50 mil para reformar um carro que vale 20 se tiver em bom estado. E você vê carros de 20 mil que não vendem, tá? Então ninguém, aí você vai falar, pô, mas eu tenho um apego nesse carro, eu fui concebido dentro desse carro. Talvez aí faça um sentido, mas eu duvido, porque é capaz de você arrumar e aparecer um doido maior ainda e vai dar 60 e você vai vender, você vai falar que você abriu mão porque teve uma boa oferta. Então a questão financeira eu acho que é bastante, vamos dizer assim, questionável, polêmica, mas no aspecto de quantas horas eu demorei para fazer esse serviço todo. Na verdade foi rápido para trocar as lâmpadas, foi menos de 40 minutos. A gente levou 40 minutos porque a gente ficou fazendo o vídeo para vocês verem. E, na verdade a gente deu uma pausa para ir comprar os 2 soquetinhos aí da lanterna que eu não sabia que estavam tão detonados. Tá legal? Então por hoje é só. Eu espero que, ainda que tenha sido um vídeo um pouco fora do convencional, mas eu acho que para quem conseguir captar a essência do que eu estou querendo passar, você, com o seu raciocínio, você pode se tornar uma pessoa menos dependente dos outros, uma pessoa mais livre, seja para fazer o que for. Então, uma vez na firma onde eu trabalhava, eu comentei
que, independente da injustiça que acontecesse, tinha uma coisa que era a minha experiência, era um patrimônio meu, e eu ia sair de lá e eu ia levar todo o meu patrimônio. E o meu patrimônio que eu adquiri em 25 anos está aqui hoje, e eu consigo resolver um problema, vamos dizer, numa linha francamente rápida e sem ter dor de cabeça, sem passar pelos dramas que eu passava na época do Z80. Em relação ao Z80, pouco importa a pinagem dele, porque se você precisar saber da pinagem, igual eu comentei no começo do vídeo, o pino 6 é o clock, o pino 26 é o reset. E eu sei outros pinos também, mas eu não vou ficar falando aqui para não fazer um papel de ridículo. E por quê? Porque é uma informação absolutamente inútil, Bianca. Tá? Você hoje pode consultar na internet, você precisa para consertar uma placa, pegar um esquema elétrico, lá vai estar escrito tudo. É que ninguém pode se gabar de saber que o pino 6 é o clock, tá? Porque isso daí está em qualquer esquema elétrico. E ninguém pode se gabar de ter guardado uma informação estúpida dessa. É preferível você guardar linhas de raciocínio e não informações que você vai encontrar em qualquer manual, em qualquer catálogo ou em qualquer ficha técnica do fabricante. Em resumo é isso, agora a gente vai levar o Fusquinha para finalmente ter a documentação liberada, só falta a gente colocar o step aqui. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem, quando a gente volta, acho que a gente vai ter que dar um trato nessa ratoeirinha aqui.